qual é a diferença dos locutores que identificam esses erros comuns daqueles que nem percebem. Muito comum a gente encontrar locutores frustrados que já trabalharam e hoje não conseguem mais trabalhar. É muito comum eles culparem o mercado. Nossa, o mercado está difícil, não tem oportunidade, não tem vaga nas rádios. Só que quando o locutor está trabalhando, ele tem alguns erros que são tão comuns e às vezes ele comete, não percebe e não consegue trabalho. Então deixa eu te contar uma coisa. Nunca teve tanta oportunidade para locutor como agora. Na locução existe mais de 20 nichos diferentes que você pode trabalhar, tá? Um dos nichos mais fortes que tem estão na área de eventos e o outro está na área de varejo. E como muitas pessoas perderam seus trabalhos devido à pandemia, elas ainda estão muito confusas, mas deixa eu te falar, no varejo você consegue trabalhar todos os dias do ano, é isso mesmo. É o único segmento do mercado de locução que você pode trabalhar 365 dias no ano sem depender de uma rádio chamar você, tá? Se você gosta de rádio, tá sentindo uma certa dificuldade, primeiro, se você aprender a trabalhar com locução de varejo, você vai ter possibilidades de chegar numa rádio já com uma proposta para aquela rádio, você não vai ficar esperando ninguém. Mas aí vem de novo os erros da locução. Se você continua na locução cometendo os mesmos erros, você vai sofrer muito. Então vamos falar primeiro do erro de número 15. Esse é o erro que faz muita gente ficar desempregado na locução, que é não saber cobrar pelo seu trabalho. E esse aqui ele é muito importante, porque acontece mais ou menos assim, ó. Como que eu fui percebendo isso na prática, como que eu descobri isso trabalhando como locutora. É muito comum o locutor, quando está procurando trabalho, quando está indo nas empresas, ou mesmo numa rádio, ele chega lá e acaba aceitando o que a pessoa paga. Em vez dele chegar e conseguir negociar, ele simplesmente vai e aceita o que tiver, seja lá o que for. Bom, até aí, dependendo da situação do locutor, você pode até começar por aquele valor, né? Muita gente faz isso, eu também fiz isso quando eu cheguei, por exemplo, em São Paulo e não conhecia ninguém. Quando eu fiz a minha primeira locução na vida e não tinha nem ideia de quanto era um cachê. Eu fui lá e aceitei o que tinha. Só que depois, trabalhando no dia a dia, o que é muito comum acontecer? O locutor vai ficando naquilo ali. E ele passa 1 ano, 5 anos, 10 anos. E normalmente, quando ele fica muito tempo no mesmo lugar, seja numa rádio, seja numa loja, seja com um prestador de serviço, que é muito comum você trabalhar por agência, as pessoas não pagam mais e ele também não consegue cobrar mais. Se você não sabe negociar o valor do seu trabalho, seja por hora, seja por projeto, seja por evento, você vai ficar completamente desanimado, desatualizado e você não vai crescer na locução. E tem mais uma situação que acontece também. Até a pessoa que te contrata não vai te respeitar, porque você é só mais um aceitando o que tem. E qual que é o grande problema quando isso acontece? Você desanima. Fica aquele locutor cheio de historinha triste. Ah, mas é difícil mesmo. Ah, mas não tem oportunidade. Ah, mas ninguém paga mais. Isso é muito comum. Então, se você não sabe cobrar pelo seu trabalho, você corre o risco de ficar como muitos locutores fazendo gravações por R$10. Então, isso é uma das coisas mais comuns e é um grande erro que o locutor nem sempre percebe. Então, esse é o jeito mais comum. É o que mais acontece na locução e acaba sendo um grande erro. Aí você pode falar assim, ah, mas eu já tentei cobrar mais e não consigo. Provavelmente, você está apenas chorando para ganhar mais, mas você não está negociando, e são coisas muito diferentes. O seu cliente, ele vai te pagar aquilo ou que ele quer, ou que ele acha que você merece, ou que ele acha que funciona. Se você não apresenta nada de diferente,
você fica totalmente engessado. E aí eu tenho outros vídeos que eu falo também sobre você aprender a negociar, você aprender a se posicionar, você aprender a gerar valor no seu trabalho de locução. Ó, a Dirce Alegrete está falando aqui no Instagram. O primeiro que tem que dar valor ao seu trabalho é você mesmo, de fato. Mas o que acontece com alguns locutores? Eles não trabalham bem. E é um dos erros que eu já comentei na locução. Às vezes o locutor acha que é bom, e aí ele fica fechado e limitado. Então, é importante que você avalie o seu trabalho e você cobre dentro de um trabalho de valor. Senão, você vai ficar refém. Então, não saber cobrar é um erro muito comum que acontece com os locutores. Então, no final da live, eu vou passar para você um caminho para você corrigir isso, porque isso vai ajudar muito você a ter resultados melhores na locução, principalmente financeiro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, bem comum, que já aconteceu, inclusive, comigo também, e com muitos locutores que já conheci no mercado. Quando eu cheguei, por exemplo, em São Paulo, eu comecei a ganhar R$40 por dia na locução. Mas os cachês, na época, isso eu estou falando, gente, de 2005, tá? Naquela época, os cachês médios dos locutores era R$70. E eu ganhava 40. Bom, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Então, naquele momento, eu trabalhei pelo que tinha, porque, de fato, eu não conhecia ninguém. Até a Dirce está comentando aqui. Ser locutor não é só falar, é uma arte. Eu diria para você até um pouco mais, Dirce. Ser locutor não é apenas falar, porque até papagaio fala. Ler, até papagaio pode aprender. Ser locutor é mais do que uma arte. É uma arte orquestrada. E aí vem a questão. E tem muitas pessoas que ficam só no locutor que repete. Fala hora, fala dia, lê um texto, mas ele não tem, como a Dirce falou, uma arte de falar. E eu diria, é uma arte orquestrada. É igual música. Um monte de gente toca instrumento. Tem muita gente tocando. Não existe diferença. Ah, eu sei tocar um instrumento. Um monte de gente sabe. O que tem de diferente? Por que tem profissionais que tocam de graça em barzinhos e tem profissionais que faturam milhões fazendo a mesma coisa? Existe um que é a mais. Então, você tem que ter uma arte orquestrada. Se você, pelo menos, corrigir esses erros, você já vai ganhar muito destaque. Como eu estava comentando, quando eu comecei a trabalhar ganhando R$40 por dia, e eu não era conhecida, e a minha voz não era mais bonita, eu não era mais esperta, era o que eu conseguia ganhar naquele momento. E a média dos cachês eram R$70. Quais foram os erros que naquele momento eu consegui corrigir rapidamente e ganhar R$100? Pontualidade. Eu conseguia chegar meia hora antes do horário do trabalho, porque muitas vezes o horário era o quê? 10 horas, era uma média dos horários. Eu chegava 9, 9h30. Isso me fez valorizar o meu trabalho, porque a maioria dos profissionais não eram pontuais. Inclusive, muitos marcavam e nem apareciam. Então, foi um erro que eu consegui corrigir logo que eu cheguei na locução de São Paulo. Outro erro que eu consegui corrigir: reciprocidade com o cliente, atenção naquele momento que eu trabalhava. É muito comum os locutores falarem assim, não, mas eu já sou bom, eu já sei fazer. E ele não se importa se o cliente está satisfeito com o trabalho dele. Não é satisfeito de gostar, é satisfeito do que ele precisa. Então, se você identifica isso, vai te ajudar muito. Então, foi uma coisa que eu fui corrigindo ali imediatamente. Depois, outra coisa que eu corrigi, na hora de ir embora do evento, tem gente que é assim, se o evento ou a locução é até 6 horas, 5h30 o cara já está pronto para ir embora. Eu fazia diferente. 6 horas, eu chegava para o meu contratante, estou encerrando o trabalho, guardava minhas coisas. Quando chegava lá 6 e pouco, eu ia no cliente e falava assim, como foi o dia? Eu consegui atender o que você precisava? O que você precisa que eu mude? Então, fazendo algumas correções, em pouco tempo, eu estava cobrando R$100. Então, eu estou dando para vocês um exemplo, porque assim, saber cobrar não é apenas cobrar mais. Isso não vai te ajudar. Primeiro, você precisa identificar o que eu não estou fazendo,
Ou o que eu estou fazendo de errado que está desvalorizando o meu trabalho? E, gente, pode perguntar para qualquer pessoa que contrata um locutor. O cara pode até te pagar pouco no começo, porque ele não te conhece. Mas com o tempo ele vai te pagar pouco, porque é o que você merece. Muitas vezes o locutor não chega no horário, não fala bem, não se envolve no trabalho, faz aquela coisa automática para cumprir horário e sair fora. Isso daí vai te impedir. Então, não saber cobrar não tem só a ver com você falar o valor, eu quero ganhar tanto, mas tem a ver com o que você está entregando.